Amados irmãos, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Uma boa noite. É uma grande oportunidade, mais uma vez, podermos conversar sobre a palavra do nosso Deus. Hoje nós iremos começar alguns estudos sobre o livro de Jonas, profeta Jonas. O livro de Jonas faz parte do grupo dos profetas menores, não pela sua quantidade de escrita, mas alguns estudiosos alegam que foi por causa da pouca escrita, né? Mas a maioria apoiam que foi devido ao tempo do seu ministério em si. Por esse motivo, chamado de profetas menores. Mas não diminui a importância desses livros. Até porque eles contêm fatos históricos e teológicos tão grandiosos como os demais profetas e os demais livros que são superiores em termos de números, de volume do pergaminho em si. Nós vamos estudar nessa noite, sobre o controle absoluto do Deus soberano. O livro de Jonas não é sobre um livro que relata a desobediência de um profeta, não. O livro de Jonas fala sobre Deus. Tanto é que esse livro de 4 capítulos somente, nesse livro de 4 capítulos nós podemos encontrar mencionado o nome de Deus 36 vezes. Nesse livro, nos 4 capítulos do livro de Jonas, nós podemos encontrar a expressão Deus 36 vezes. Também o livro de Jonas mostra o extraordinário controle de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus para com o ser humano em si. Mesmo sendo essa cidade e essa nação como sendo o seu escolhido. Mas Deus tem preocupação com todo homem, toda mulher. A gente vai ver nessa noite que, apesar das adversidades, apesar das injúrias, apesar das tribulações, Deus tem o extraordinário controle em tudo. Pois Ele é soberano e ninguém se compara a Ele. Jonas capítulo 1, nós só vamos hoje meditar em 3 versículos. E eu queria perguntar para você nessa noite, nesse momento. Como anda a sua fé? Como anda a sua obediência? Nesse momento de distanciamento, nesse momento de tantas limitações, como anda a sua dedicação, a sua esperança, a sua convicção, a sua fé em si, a sua obediência não para o homem, mas para Deus e com Deus. Essa é uma pergunta, essas são perguntas muito importantes que precisamos nos atentar, porque nesses 4 capítulos do livro de Jonas, elas precisam ser respondidas. Elas precisam ter no finalizar desse
desses estudos precisam ser respondidas, pois são de suma importância para a nossa caminhada cristã. São perguntas que precisam ter respostas rápidas, diretas e concretas. A palavra de Deus diz bem assim, meu amado e minha amada. Jonas capítulo 1, verso de 1 ao verso 3 somente. O extraordinário controle do Deus soberano. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A versão Jerusalém, versão católica, ela fala bem assim, que Jonas se afastou da face do Senhor. O extraordinário controle de Deus, do Deus soberano. A primeira coisa, meu amado e minha amada, não há para onde fugir, não há como escapar. Deus tem o controle absoluto de tudo. Ele é soberano. Nós precisamos entender, nós seres humanos, muitas vezes, queremos assumir o controle de algo que não pertence a nós. Nós muitas vezes queremos assumir, como diz um ditado, as rédeas da vida e do curso do presente, do futuro, achando que nós temos essa ciência e esse poder para tal feito. E não podemos, e não temos esse controle e não temos esse poder. A vontade de Deus, ela vai se concretizar na minha vida. Ela vai se concretizar, os planos de Deus não irão ser frustrados, queira nós ou não. Eles vão acontecer. Nínive aqui, meu amado, não era uma cidade qualquer. Nínive pertencia à Síria. Nínive chegou a ser a capital da Síria em si. Nínive era uma cidade de reis e foi trono de muitos reis. E Nínive era a população de Nínive, assim, os guerreiros de Nínive eram muitos, eles eram extremamente violentos. A história de guerra, a história de massacre da população dos guerreiros de Nínive que invadia outros povos é de nos fazer chocar. Eles tinham as práticas de quando eles invadiam uma nação em si, eles pegavam as mulheres grávidas, segundo os historiadores, rasgavam a sua barriga, tirava o feto fora e colocava um animal vivo dentro da barriga e costurava de novo. Então era um povo extremamente maldoso e perverso. E Jonas sabia disso tudo. É por esse motivo que Jonas, ao ouvir a palavra de Deus, Jonas era um profeta de Deus, era um servo de Deus, assim como eu e você. E ele, ao ouvir a voz de Deus, Jonas levanta daí e vai para Nínive. Jonas estremece, pois sabia da história desse povo, sabia que esse povo não merecia o perdão de Deus. Muitas vezes nós agimos com essas ações, com essas convicções. Achamos que podemos mudar os planos de Deus.
Achamos que podemos fazer igualzinho Jonas fez, fazer um auto-julgamento por si só e fugir. Não, não vou fazer isso porque Deus não está me direcionando direito. Jonas foge. A palavra de Deus fala bem claro. Jonas. O nome Jonas em hebraico significa pombo. O nome do pai de Jonas, pelo contrário, ao invés de ser o nome do pai de Jonas, significa pombo. O nome Amitai, que é o pai do Jonas, olha o contraste, meu amado e minha amada. O nome do pai do Jonas significa verdadeiro, leal. Jonas fez o contrário do nome do pai. Jonas voou como um pombo, sem rumo e sem direção. Mas ainda assim, o controle de Deus é absoluto. Não podemos fugir, não podemos nos esconder, não podemos se afastar de Deus, da sua presença. Ele tem o controle, meu amado. As situações, o contexto nosso, muitas vezes nós queremos nos ocultar. Ei, Deus tem o controle absoluto de tudo. Não fujamos da batalha. Não fujamos da presença de Deus. Não fujamos, não nos ocultemos. Pelo contrário, nos mostremos realmente quem nós somos. Profetas de Deus, servos de Deus, luz de Deus, sal de Deus, testemunhas vivas de Deus, discípulos de Deus. Mostremos Cristo Jesus para as nações que vivem em trevas, assim como Nínive vivia. Nínive precisava de um socorro, porque o texto diz no verso 2: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, ou seja, a sua maldade subiu contra mim. A primeira coisa, meu amado, não Deus tem o controle de tudo. A segunda coisa, obedecemos. Há pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Não fujamos da luta, não fujamos da batalha, nos despertemos, firmamos nossos pés, firmamos nossa fé na presença de Deus. Permanecemos firmes, mesmo distante, devido à situação que nós enfrentamos, mas permanecemos firmes em oração, em leitura, em devoção, em dedicação, em entrega. Permanecemos firmes, pois sabemos que o nosso Deus, nós servimos a um Deus que é poderoso, que tem o controle absoluto sobre tudo e sobre todos. Permanecemos firmes, meus amados, não fujamos. Há pessoas carentes, há pessoas necessitadas, há pessoas que estão à mercê, sem rumo e sem direção, sem esperança, sem perspectiva de dias melhores, e você tem essas perspectivas, e você conhece as perspectivas, e você sabe que há esperança, que há um futuro melhor. Então, como boca de Deus, como servo de Deus, como filho de Deus, como povo lavado, remido, transformado, regenerados, povo, uma geração eleita, sacerdócio real, façamos a obra. Ousamos testemunhar do amor de Deus. Prestemos atenção, a palavra de Deus veio a Jonas. Vai, a palavra de Deus veio a nós nessa noite. Não fujamos da raia, não fujamos das lutas, não nos ocultemos. Não estou falando para os irmãos e para os amados amigos se sair de uma forma louca e desesperada, sem proteção. Não é isso, meu amado e minha amada. Nos protegemos sim, mas sabendo que o nosso maior protetor é Deus. E não devemos parar, e não devemos nos limitar, nos esconder como se fôssemos pessoas covardes, sem esperança, pessoas que não têm uma fé sólida, uma fé firme. Ei, meu amigo e minha amiga, adversidades, lutas, guerras, tempestades, maremotos sempre
vão acontecer. E deixa eu te falar uma coisa. Quando nós, servos de Deus, profetas de Deus, e quando nós, discípulos de Cristo Jesus, nos levantemos para fazer a obra do Senhor, vai acontecer lutas, vai acontecer perseguições, vai acontecer injúrias, vai acontecer coisas que nós muitas vezes nós paramos e pensamos, por que disso? Eu estou trabalhando, eu estou lá lutando, eu estou pregando, eu estou anunciando. Por que disso, meu amado? A guerra espiritual está aí. Por mais que os meus olhos humanos e falhos eu não consiga ver, saindo um pouquinho só fora do texto, mas não muito. Por mais que os meus olhos espirituais não consigam ver, há uma batalha espiritual terrível. Há uma batalha dentro de mim, dentro de você, terrível, entre o velho homem e o novo homem. Talvez essa foi a batalha que Jonas enfrentou ao ouvir a voz do Senhor. Jonas, levanta, vai àquela cidade que você sabe quem ela é. Uma cidade rebelde, uma cidade promíscua, uma cidade que adora deuses falsos. Uma cidade que adora a ídolos totalmente sem poder, ídolos falsos. Vai àquela cidade que quando entra para guerrear contra um povo, faz um massacre só. Vai até aquela cidade. Talvez essa foi a luta que Jonas teve, essa guerra no seu interior entre o velho Jonas, vamos assim dizer, se é que podemos dizer dessa forma, e o novo Jonas, ou seja, a nova criatura em si e a velha criatura. Há essa batalha de conflitos internos, de pensamentos espirituais. E essa batalha existe até hoje. É por esse motivo que quando nós nos levantemos, precisamos permanecer firmes, como testemunhas firmes de Deus. Saber que vai vir sobre nós lutas e perseguições, e até falsos testemunhos se levantarão contra nós. Mas foquemos o nosso olhar em Deus. Não fujamos. Não fujamos. Não fujamos. Lembramos que servimos a um Deus que tem um controle absoluto de toda situação que nós estamos enfrentando. Eis que o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Senhor Jesus não nos deixou só. Ele mesmo diz, eu preciso ir, pois aclamei, e se eu não for aqui, não vim, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós hoje, que mora em nós, o poder de Deus habita em nós. Sejamos corajosos, testemunhemos, mostremos Jesus Cristo, mostremos esperança, mostremos um futuro melhor, mostremos dias melhores. Ousamos, meu amado e minha amada, viver firme e sólido em Jesus. A terceira coisa, não viramos as costas, mesmo em momentos delicados como esse que nós enfrentamos. Não viremos as costas para Deus. Sabe qual é o motivo, irmãos? Deus tem o controle. Deus sabe qual é a nossa limitação. Deus sabe até onde nós podemos ir. Deus sabe todas as coisas. Tenho certeza. Deus não é pego de surpresa. O acaso não alcança Deus. O acaso alcança o ser humano. Pois o ser humano é pecador. O ser humano ele é mortal. O ser humano contém falhas e é repleto de falhas. O ser humano, nele mesmo, há vários erros. Eu, orgulho e tantas outras coisas. O acaso alcança nós.
a Deus eterno, que é de eternidade a eternidade, Ele é Deus, que Ele é o Alfa e o Ômega, que Ele é o Criador e sustentador de todo o universo, ou acaso não alcança Ele? Não virame as costas. O versículo 3 nos mostra exatamente isso. Um profeta do Senhor. Não estou aqui para crucificar Jonas, em momento algum, pois muitas vezes esta é a nossa atitude. Jonas, ao ouvir a tarefa que ele tinha que fazer, a sua missão, ao invés de cumpri-la, precisou se afastar da face de Deus. E se fôssemos relatar na Bíblia, vários homens, meus amados, da Bíblia, servos de Deus, em algum momento da sua trajetória de ministério, pensaram em desistir. Moisés, Elias, Jeremias e tantos outros. Em um momento ou outro do seu ministério, eles pensavam em desistir. Moisés chegou a um ponto de falar: Deus, não dá mais, povo rebelde, não dá mais para caminhar. Elias, durante o auge do seu ministério, ocultou-se em uma caverna e falou assim: melhor me vir a morte. Jeremias, depois de quase 50 anos de evangelho, de mensagens da palavra de Deus, assim diz o Senhor, nenhuma alma sequer se convertendo. Quanta frustração, quanto desespero. Esses homens chegaram a um ponto de pensar em desistir, assim como Jonas, assim como eu e você. Somos falhos, somos seres humanos pecadores, temos fraquezas. Não somos diferentes deles. Pelo contrário, somos iguais. Mas ao mesmo tempo, meu amado, assim como eles caminharam, assim como Moisés, assim como Elias, assim como Jeremias, se levantou, mesmo em meio às suas mazelas, às suas fraquezas, o seu desejo de desistência. Nos levantemos. Não damos as costas. Pelo contrário, vamos avante. Jonas preferiu fugir. Ah, Senhor, não vou lá naquela cidade terrível. Não vou dar esse gostinho para ele. Talvez assim Jonas pensou. Jonas desce, bola um plano, vou para Tarso. Desce. Nínive era como se fosse uma cidade portuária. Ao descer, chegar no porto, encontrou um navio que ia embarcar para Jope. E ali Jonas pagou a sua passagem. Embarcou, achando ele que poderia ocultar-se de Deus. Talvez essa, muitas vezes, é a sua esperança. Ah, vou ficar tranquilo. Longe de Deus, longe das igrejas, longe dos holofotes. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, Deus conhece a sua vida. Deus conhece a nossa vida. Em Salmo 139, dá um relato fantástico. Para onde irei nós? Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu descer ao abismo, também estás. Se as densas trevas me cobrir, tu sabes todas as coisas, a tua luz me alcançará. O Senhor conhece nossas vidas. O Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, sabe exatamente aonde nós estamos. Aonde você está indo. Quais são os caminhos que você tem percorrido. Meu amado e minha amada, permaneça firme, fortaleça a sua fé em Deus, fortifique-se, não dê ouvido, não olhe para as limitações, não olhe para quem, leve a palavra de Deus, seja testemunha viva de Cristo Jesus,
mostre o caminho, que é Cristo, mostre a verdade, que é Cristo, mostre a vida, que é Cristo, mostre o homem e a mulher transformada que você é, que nós somos. E se você que está me ouvindo e me assistindo nessa noite, se você não tem essa experiência de entender, de saber quem é esse Deus, esse Yahvé, quem é esse Senhor que Jonas ousou, falou assim, não vou. Quem é esse Senhor que falou, Jonas, desce da sua terra, vai até Nínive. Aquele povo rebelde, desobediente, aquele povo promíscuo, aquele povo que adorava falsos deuses. Aquele povo que cultuava deuses estranhos. Vai até aquele povo. Talvez, meu amado e minha amada, meu amigo, talvez a situação que você tem vivido é igualzinha à situação, é igual à situação do povo de Nínive, com rebeldia, longe de Deus. Deixa eu falar para você nessa noite. Volte para Deus. Volte para Deus, pois Ele tem o controle de todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego pelo acaso. Deus não é pego pela situação que o mundo tem caminhado. Não, não é pego. Deus é soberano e absoluto. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. É por esse motivo que no livro de Jonas, nos 4 capítulos, aparece 36 vezes o nome de Deus, mostrando o extraordinário poder dele. Mostrando a misericórdia, a graça, a bondade, a benignidade, o amor, o perdão, a salvação. Tanto é que Jonas fala, ao Senhor pertence a salvação. Do Senhor vem a salvação. No finalzinho do capítulo 2, ele fala para nós. É por isso que ele fala, capítulo 2, versículo 9, finalzinho, ao Senhor pertence a salvação. Não há outro, meu amado e minha amada. A salvação vem do Senhor. Por qual motivo, pastor? Pela soberania, pelo controle, pela firmeza, pela fidelidade. Por ser Ele um Deus soberano, Deus absoluto, o único e verdadeiro, o grande Yahvé. O extraordinário controle de Deus, de um Deus soberano. Esse Deus te ama. Esse Deus quer estar te chamando nessa noite para olhar para Ele. Ele protege, Ele cuida, Ele se preocupa com você. Assim como se preocupou com Nínive. Nínive não pertencia ao povo escolhido, vamos assim dizer, de Deus. Nínive era um povo estrangeiro, povo da Síria, povo rebelde, maldoso. Mas ainda assim, a salvação chegou até Nínive. E a salvação nessa noite quer alcançar você. Não que você tenha o controle, meu amado, não. O ser humano não tem o controle de nada. Nós somos salvos somente pela graça e misericórdia de Deus. Mas o próprio Deus nos concede a oportunidade, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, de nos arrependermos e confiarmos nele. Creia nele. Não fuja de Deus. Confie nele. Lembre-se, ele tem o controle. Ele é soberano. Não vire as costas. Não. Hoje mesmo, se ouvir a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Olhe para Jesus, olhe para Cristo e sejam curados e salvos. Caminhemos, lutas, batalhas vão surgir. Mas a nossa esperança, ela não se limita aqui nesse mundo. Ela não se limita em um dia ou em um ano, não. A nossa esperança é nos céus. É Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus possa te abençoar. Que a palavra de Deus venha penetrar no teu coração. Que a palavra de Deus venha germinar no teu coração. Em nome de Jesus, que esse estudo que iremos fazer na carta de Jonas. Leia a carta de Jonas. Leia o livro de Jonas.
Iremos falar depois os versos 4 em diante. Quão poderosa é essa palavra. Deus te abençoe, meu amado e minha amada. Tenha uma boa noite.